Fala galera, Denilson aqui. Esse vídeo aqui eu quero falar sobre o caso do Marcos Leonardo no São Paulo. Tivemos semanas de especulação sobre a contratação do Marcos Leonardo, né, no São Paulo, e no vídeo anterior eu até comentei que seria uma boa para todo mundo, né? Principalmente para o jogador, né, Marcos Leonardo, porque ele tem a vontade, né, de atuar pelo São Paulo, que é o time de coração da família dele, né? E seria bom também em aspecto de seleção brasileira, né? Porque ele seria mais visto aqui no Brasil, né? Seria titularíssimo aqui no São Paulo, né? E teria mais condições de ser convocado aí para a seleção brasileira, né? E quem sabe, né, jogar a próxima Copa do Mundo, né, que por sinal já é no ano que vem, em junho, né? Em contrapartida, né, todo mundo sabe da situação atual, né, que o São Paulo se encontra, né? Não tem condições nenhuma de gastar e de fazer contratações. Tem aí o plano do FIDIC, né, para poder recuperar o clube financeiramente. Mas nós, torcedores ingênuos, né, inocentes que somos, ficamos esperançosos na expectativa de uma possível contratação, mesmo com todas essas condições. Dessa forma, a janela de transferência se encerrou, né? E resumindo, o Marcos Leonardo não foi contratado. Fazendo uma análise pós-janela, foi dito na imprensa que foram feitas várias reuniões, né, entre os clubes. O motivo desse vídeo, gente, é para dizer a que ponto chegou o São Paulo Futebol Clube, né? Porque nós tínhamos a esperança da contratação do jogador, pela vontade que ele tem em atuar pelo São Paulo, né? Mas isso é uma coisa totalmente impossível de acontecer. O clube que não tiver dinheiro simplesmente não tem jogadores de peso, isso é fato. Tá? Aqui no Brasil, o único caso de jogador que atuou pelo valor que o clube ofereceu foi o Juninho Pernambucano no Vasco, né? Fora ele, nenhum outro aceita esse tipo de negócio. E também, para isso acontecer, o jogador deve estar livre no mercado, né? Que não é o caso, né, do Marcos Leonardo. Quer um exemplo? O Oscar e o Lucas Moura, né, que são paulinos, né? Quanto esses caras ganham de salário por mês, se dizendo são paulinos, né? Então, ou seja, isso não existe. Jogar no clube só por ser o seu clube de coração, o Lucas pelo menos ajudou a gente a ganhar a Copa do Brasil, né? Mas e o Oscar? Até agora é só prejuízo. O São Paulo paga 3 milhões por mês para esse jogador que só vive machucado, já velho, e que veio por dizer que tinha uma dívida com o clube, né? E eu não vou nem citar outros nomes, mas já citando, como do Daniel Alves, que o São Paulo paga até hoje o salário para ele. E era outro jogador que veio por amor, hein? E o pior que eu acho de tudo isso é o São Paulo, né, marcar várias reuniões, né, com os árabes sem ter dinheiro nenhum. Nós entendemos a situação do São Paulo atual, né, mas é bizarro você marcar várias reuniões sabendo que não tem recursos, né? Vou dar aqui um exemplo. Para mim seria a mesma coisa. Sabe aquele cara que está endividado, deve para Deus e o mundo, mas ele tem o sonho de ter uma Porsche? O cara quer ter uma Porsche de todo jeito, né? E ele tem a audácia de entrar numa loja da Porsche sem recurso nenhum, né? Negociar com o vendedor, né? E dizer, eu quero uma Porsche e que eu não tenho dinheiro para pagar. Tem como você liberar em uma Porsche de graça? Porque eu gosto da Porsche e a Porsche gosta de mim. Gente, é constrangedor. E ainda tem mais. Após esse insucesso da contratação do Marcos Leonardo, a sequência da Libertadores foi prejudicado. Mesmo vindo o Rigoni,
que no momento é um jogador medíocre, né, até que pelo que ele jogou nessa temporada, né, no México, com apenas um gol, até que ele me prova o contrário, tá? Aqui no São Paulo. Mas para mim a sequência da Libertadores foi prejudicado, porque aquela nostalgia que nós torcedores tivemos em 2005 com a contratação do Amoroso e o possível título se perdeu, né? Do jeito que estava anteriormente, a gente sabia que tinha perdido o André Silva, né? E que iria precisar encontrar uma maneira de jogar sem centroavante, né? E iríamos no espírito e na vontade, pois estávamos muito otimistas, né? Mas com esse insucesso, né, da contratação do Marcos Leonardo, para mim prejudicou, porque fica aquela frustração, né, tanto na torcida quanto nos jogadores. Conclusão, gente, para mim, se o São Paulo ganhar essa Libertadores, vai ser um fato heróico, tá? Esses jogadores têm que fazer uma estátua para cada um deles, viu? Porque ganhar esse título com rivais pela frente como Palmeiras, Flamengo e River Plate, que estão todos eles um nível acima do São Paulo, vai ser um título heróico, tá? Oremos, né? Galera, comenta aí o que vocês acharam sobre esse caso aí do Marcos Leonardo, né? E toda essa novela que aconteceu. E se você é São Paulino raiz, se inscreve aí no canal, né? Ajuda o tio aqui. Tamo junto e até a próxima. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Só ele é trimundial e também campeão.